tudo bem? Aqui vamos conversar com vocês, fazer tipo um bate-papo. Que tal papear com a gente? Meu nome é Tícia Cardoso e... Eu sou a Fabiane, tudo bem? Que maravilha! Então, gente, Fabi, nós estávamos, antes de começar esse vídeo, né? Nós estávamos conversando sobre um assunto muito interessante. Exato. Poderia introduzir para a gente? Claro, gente, vocês se preocupam com seus filhos? Vocês acham que eles têm algum problema? Hiperatividade, comportamento? Como é que vocês veem isso? E a gente estava conversando sobre isso. As questões que a gente tem com os nossos filhos. Isso é importante para você? É interessante? Então a gente vai aqui bater esse papo sobre isso. Ah, que maravilha! Então, nós somos do Axis Consciousness, né? Exato. Somos facilitadoras, ok? De barras de Axis, além de outros processos que nós também podemos fazer. Só que uma das coisas que nós estávamos comentando um pouco antes de gravar esse vídeo, por exemplo, clientes que nos procuram para sessões de barras de Axis, não é mesmo, Fábio? Sim, barras de Axis, então como você comentou também sobre as outras terapias, né? Então deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Ótimo, melhor. Eu sou terapeuta já fazem 6 anos, eu sou coach também e sou consteladora familiar. Então assim, dentro dos processos eu também fiz psicologia por 2 anos, eu não sou psicóloga, mas eu fiz psicologia por 2 anos. E tem muito estudo também em PNL e em comportamento humano, tá? Desenvolvimento de perfil comportamental, corporal. Então, dentro desse aspecto todo, dentro do meu conhecimento e como mãe de 3 filhos, né? Eles já estão adolescentes, tem 13 anos os meus meninos, são gêmeos, e eu tenho uma menina de 15 anos. Então, a gente está aqui conversando com uma certa experiência de vida, né? Sobre como é a gente ser mães, né? Isso. E assim, tão legal, porque na época que meus filhos eram pequenos, eu assistia muito a Super Nanny, não sei se vocês conhecem. Nossa! Mas eu acompanhava direto, então eu lia muito sobre psicologia infantil, sobre educação, com o Samitiba também, muita coisa que eu aprendi com Augusto Cury. Sim, então assim, essa questão, né, da gente perceber o quanto que é importante a gente saber como lidar com a gente para a gente ter uma boa percepção e um bom cuidado, uma boa educação com relação aos nossos filhos. Ah, com certeza. E também, no caso, né, eu, Tícia Cardoso, né, também estou no Axis, também tenho profissão como professora, além do empreendimento das semijoias. Também tenho um casal de filhos, né, a Alice de 9 anos, o Nicolas agora com 11 anos. E o que nós também estávamos conversando por exemplo, nós temos, vamos dizer assim, o que uma mãe geralmente faz com o filho? Projeta muitas coisas no filho. Por exemplo, o filho ou a filha está com um probleminha, né? Será que esse problema não está vindo da gente? Será que é só nele isso? Será que não é uma projeção do que realmente está acontecendo com a gente? Né? Nós estávamos refletindo sobre isso. Poderia dar algum exemplo pra gente, Fábio? Claro! Então, gente, nós todos temos um campo morfogenético que a gente aprende dentro das constelações, tá? E não só isso, né? Dentro da antroposofia, a gente aprende que até os 7 anos a criança ela está totalmente ligada ao campo da mãe. Exatamente. E dos 7 aos 14 anos ela está ligada ao campo do pai. Ou seja, nós influenciamos diretamente no comportamento das crianças. Além, é claro, a gente tem que respeitar as questões de personalidade de cada um, né? Sim. Mas as crianças, elas são uma esponja. Elas percebem e absorvem tudo que a gente está vivenciando. Então, se a gente não está bem, ou o relacionamento não está bem, se alguma coisa não está bem dentro da família, a criança sente. Exatamente. E ela tem comportamentos que chamam a atenção dos pais, né? E a gente acha que a criança está com algum problema. Exatamente. Isso também acontece, por exemplo, durante a gravidez. Se você não está bem, né? Você já está o quê? Passando isso para o filho que você, no caso, futuramente vai gerar, né? Então a gente nos cuidar quanto a isso. Então, por exemplo, será que a princípio nós temos que procurar um tratamento para o nosso filho? Ou será que nós deveríamos procurar um tratamento para
nós, mães no caso, né? Exato. Eu vou dar o meu exemplo. Antes de eu me tornar profissional dessas ferramentas terapêuticas, e o Axis eu posso dizer que me ajudou muito nesse aspecto, assim como as constelações familiares e outras tantas, né? Eu também sou desprogramadora neurobiológica, que é uma ferramenta nova. Quando os meus filhos eram pequenos, eu não estava nessa área. Eu apenas assistia Super Nanny e lia muitos livros, né? E perguntava para quem já tinha experiência. Fazia o mesmo. Exato. Então, assim, muitos de nós faz isso, né? Super Nanny era principalmente quando, nossa, acabei de ter um filho, o que eu faço? Super Nanny direto. Exato. Aí o que aconteceu? Comigo, o meu marido, na época, o pai dos meus filhos, ele teve uma proposta de trabalho e ele teve que se mudar de cidade. Sim. Então ele ficou 2 anos e meio fora, a gente ficou assim, eu fiquei sozinha com os meus filhos, eu me vi quase louca. Nossa! Então o que acontecia? Eles precisaram de medicamentos, né? O meu filho, o Guilherme, ele, até com 2 anos e pouco, em 10 meses, ele tomou 13 antibióticos. Nossa! Meu filho também, eu enchi ele de remédio. Exato. Que dozinha. Pois é, então assim, depois, e lendo tudo isso e aprendendo sobre tudo isso, eu aprendi, Tícia, que a gente tem que cuidar da gente. Exatamente. E quando a gente não tá bem, reflete direto na criança. Sim. E não só na criança, gente. Quem tem pets, né? Tem o cachorrinho de estimação, tem o gatinho, também vai acontecer isso neles, né? Eles absorvem isso da gente. Então pensem, gente. Ou por exemplo, né, que eu tava dando exemplo pra Fábio, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem de avião, né? O que a comissária de bordo geralmente fala, né? Então, se acontecer alguma coisa, primeiro a máscara em você, depois na criança. Daí as mães, nossa, mas não, tem que ser no meu filho. Gente, como que você vai ter aquele cuidado do teu filho se você não tá bem, entendeu? Tem tudo a ver isso, tá? Então reflitam sobre isso, gente, tá? Reflitam. Se alguma coisa não tá indo bem, pensem no seu autocuidado, cuidem de si mesmo. Se vocês estiverem super bem, o que vai acontecer? Os teus filhos também, vocês vão refletir isso para os filhos de vocês, tá ok? A gente vai encerrar agora, tá? Só que nós vamos falar mais detalhes sobre isso em outros vídeos, não é mesmo, Fábio? Exatamente. Então, se vocês quiserem, acompanhem a gente para as dicas que a gente vai dar. Hoje a dica é, você gosta do seu filho? Então, olhe para você primeiro. Exatamente. Cuide-se. Autocuidado sempre, ok? Ame a si mesmo, que depois, cara, tudo vai fluir na sua vida. Um grande abraço de Tícia Fabiane. Até! E Tícia Fabiane. Exato. E Fabiane. Olha que bacana. Fabiane em dobro. Fabiane em dobro. Beijo.